Livro do Jogador, Parte 1, Criando Personagens, Capítulo 3, Classes, Druida. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre a classe Druida, ou em inglês, Druid. Abra então o seu livro aí na página 64 e acompanhe. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. Erguendo um cajado retorcido, envolto em azevinho, uma elfa invoca a fúria da tempestade e convoca raios explosivos de eletricidade para destruir os orcs carregando tochas que ameaçam sua floresta. Se esgueirando fora da vista, no alto da copa das árvores, na forma de um leopardo, um humano espreita para fora da selva, em direção da estranha construção de um templo do elemental do ar maligno, mantendo os olhos fixos nas atividades dos cultistas. Brandindo uma lâmina feita de puro fogo, o meio-elfo investe em direção a uma massa de soldados esqueléticos, destruindo a magia sobrenatural que deu às tolas criaturas o semblante falso de vida. Quer seja convocando as forças elementais da natureza ou emulando as criaturas do mundo animal, os druidas são encarnações da resistência, astúcia e fúria da natureza. Eles não se consideram donos da natureza. Ao invés disso, eles se veem como extensões da vontade indomável dela. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui na resenha do livro do jogador do D&D 5ª edição. Na página 64, você vai encontrar o início da descrição dessa classe. Claro que, como toda descrição, também tem uma ilustração. E a ilustração aqui apresenta um druida masculino, elfo da lua, acredito, porque a sua pele é bem pálida e você percebe que ele está de costas com o rosto virado para o lado, olhando a sua mão onde pousa um falcão. Curioso que a lateral do cabelo dele comprido já está esbranquiçado, o que pode indicar que ele é um druida de uma idade mais avançada, e uma trança por trás com umas penas nas pontas. E nas costas ele possui um cajado de madeira e as vestimentas que ele possui são de couro e tem alguns símbolos de lua e esse tipo de coisa. E para a gente poder discutir, falar, revisar todo o druida, eu vou aqui me posicionar embaixo dessa sombra dessa árvore para poder bater um papo aqui com o Varys. Varys, por favor, se aproxime. Olá, Rafael, tudo bem? Beleza, Varys? Se apresente então para o pessoal, para que o pessoal possa te conhecer melhor. Olá, eu sou o Varys, Sussurro da Lua é o nome de minha família, e estou aqui para poder falar um pouco mais sobre a nossa classe. Espero que vocês gostem. Legal, Varys.
Então vamos lá, apresente pra gente toda a informação aí que você tem, que você conhece sobre, né, o que são os druidas, o que tem de relação entre o druida e a natureza. Pois bem, Rafael, os druidas reverenciam a natureza acima de tudo, adquirindo suas magias e outros poderes mágicos, ou da força da natureza, ou de uma divindade da natureza. Muitos de nós buscam uma espiritualidade mística de união transcendental com a natureza ao invés de se devotarem com uma entidade divina, enquanto outros servem deuses da natureza selvagem, animais ou forças elementais. As antigas tradições druídicas, Rafael, algumas vezes são chamadas de crença antiga, contrastando com a adoração de deuses em templos ou santuários. Ok, pode prosseguir, Vares. As magias de druida são orientadas para a natureza e para os animais. O poder da presa e garra, do sol e da lua, do fogo e da tormenta. Os druidas também adquirem a habilidade de se transformar em animais e alguns druidas fazem estudos pessoais dessa prática, chegando até mesmo ao ponto de preferirem formas animais às suas formas naturais. Uau, que legal! Quer dizer que tem druida então que acaba aprendendo a se transformar em animal e prefere ficar na forma animal. Sim, Rafael. Nossa, eu imagino que, dependendo do animal, olha, vou te falar que eu também preferiria ficar transformado. Bom, mas vamos lá, qual que é o próximo tópico? Gostaria agora de falar o que o livro traz sobre a preservação do equilíbrio do druida. Ok? Pode continuar, Vares. Para nós, a natureza existe em um equilíbrio precário. Nossa, parece o país que eu vivo. Os 4 elementos que fizeram o mundo, água, ar, fogo e terra, devem permanecer em equilíbrio. Se um elemento começar a ganhar mais poder que os outros, o mundo pode ser destruído, se transformando em um dos planos elementais e se despedaçando em seus componentes elementais. Portanto, os druidas se opõem a cultos de elementais malignos, e outros promovem um elemento, excluindo os outros. O próprio nome diz, né, Vares? Elemental maligno. Nós, os druidas, também estamos preocupados com o delicado equilíbrio ecológico que sustenta a vida animal e vegetal, e a necessidade do povo civilizado de viver em harmonia com a natureza, não em imposição a ela. Nós aceitamos a crueldade da natureza. No entanto, odiamos o que não é natural, incluindo aberrações como os observadores e devoradores de mentes, e mortos-vivos como zumbis e vampiros. Por fim, nós, às vezes, lideramos incursões contra tais criaturas, especialmente quando os monstros invadem o território do druida. Entendi, Vares. É como se o druida fosse a polícia, a vigilância natural, para manter as coisas em ordem da forma que a natureza criou. Sim. O que mais que tem, Vares? De preservação do equilíbrio. Nós, às vezes, Rafael, somos encontrados guardando locais sagrados ou vigiando regiões de natureza intocada. Porém, quando um perigo significante surge, ameaçando o equilíbrio da natureza ou as terras que eles protegem, os druidas tomam papéis mais ativos em combate contra as ameaças com aventureiros. Aí que entra o druida como um aventureiro. Sim. Então tá, Vares, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora começar a descrever para os nossos ouvintes a parte mais técnica da criação de um personagem druida. Pode ser? Sim, claro. Ok, vamos lá. Se você então quiser criar um druida, o livro sugere você considerar, primeiramente, o motivo de seu personagem ter um elo tão próximo com a natureza. E aí ele sugere que talvez ele viesse de uma sociedade em que a crença antiga ainda prospera, ou foi criado por um druida após ser abandonado nas profundezas de uma floresta. Também tem as opções de que, por exemplo, seu personagem teve um encontro dramático com um espírito da natureza, ficando face a face com uma águia gigante ou um lobo atroz e sobreviveu à experiência. Lembra naquele filme do 300? Para quem não assistiu, um processo de preparo do soldado espartano
era, né, ir para a natureza e enfrentar as adversidades da natureza. Inclusive, mostra lá o personagem principal crescendo, desenvolvendo, e ele tá lutando com um lobo, e é um lobo atroz, gigante. Continuando aqui. E também uma outra opção é que o seu personagem druida nasceu, quer dizer, ainda não era druida, né? Antes ele virar druida. Ele nasceu durante uma tempestade ou erupção vulcânica épica, que foi interpretada como um sinal que se tornar um druida era parte do destino dele. E aí, para complementar, você pode se fazer essas perguntas. Ele sempre foi um aventureiro como parte do seu chamado druídico, ou ele gastou um tempo como um cuidador de um bosque ou fonte sagrada, por exemplo? Talvez a terra natal do seu druida tenha sido manchada pelo mal e ele resolveu ingressar na vida de aventuras com esperança de encontrar uma nova casa ou propósito. Então isso ajuda a montar o background, o passado de seu druida. Vares, fala assim um pouco pra gente, um pouquinho, bem rapidinho do seu passado. Faz parte de algum desses exemplos aqui? Eu, por exemplo, sou um druida de nível 1 e sou encarregado de cuidar aqui dessa região da floresta. Até que algo aconteça, pretendo ficar aqui, pois tenho muito tempo de vida pela frente e gosto de estudar a natureza, entender os animais. Estou inclusive pensando em entender como que eu posso me transformar neles, mas isso pode ficar para outro dia. Ah, então você ainda não se tornou um aventureiro, você está esperando algum problema acontecer aqui, talvez. Espero que nunca aconteça, não é verdade? Então tá bom. Vamos lá, continuando aqui. Então, o livro sugere que você pode construir um druida rapidamente seguindo tais sugestões. Então, primeiro, você vai colocar o seu valor de habilidade mais alto em sabedoria, depois constituição, e você escolhe o seu antecedente eremita. Explica para o pessoal, Vares, para que serve esses atributos. Um druida sábio consegue manipular a magia de forma mais eficaz. E claro que sabedoria sempre ajuda qualquer ser, qualquer criatura a ponderar em suas decisões. E constituição, claro que é importante para que ele tenha uma boa saúde e consiga resistir aos elementos que a natureza traz na vida de qualquer pessoa em contato com ela. Faz sentido. Vamos lá então. Bom, agora para a parte numérica. Os dados de vida de um druida é 1d8, um dado de 8 faces. Então, no nível 1, você começa com esse valor maximizado, então 8 pontos de vida, mais o modificador de constituição. Então, se o seu druida tiver 12 de constituição, ele vai começar com 9 pontos de vida, porque 12 te dá um modificador de mais 1. Se ele tiver 14, ele vai ter um modificador de constituição de mais 2, o que vai fazer com que ele comece com 10 pontos de vida. E nos níveis seguintes, ele sugere que você pegue o valor de 5 pontos de vida, ou seja, valores médios, se vocês quiserem trabalhar com valores médios, e some o modificador de constituição. Então, por exemplo, chegou no nível 2, ao invés de rolar o dado de 8 faces, você pode pegar o valor 5 e somar ao seu modificador de constituição. Agora sobre as proficiências. Nós temos aqui armaduras. Todo druida tem proficiência em armaduras leves, armaduras médias, escudos. No entanto, os druidas não vestem armaduras ou usam escudos feitos de metal. É isso mesmo, Vares? Sim, nós seguimos essa tradição à risca, Rafael. Já sobre armas, clavas, adagas, dardos, azagaias, maças, bordões, cimitarras, foices, fundas e lanças. E, em termos de ferramentas, eles são proficientes em kit de herbalismo. Ou seja, Vares, nós sabemos fazer vários medicamentos e extrair das ervas naturais todo o suco que a natureza nos entrega para que a gente possa viver melhor. Lembrando que a detalhação desses kits serão feitas em episódios futuros. Continuando. Testes de resistência, inteligência
e sabedoria. Então, são proficientes nesses testes de resistência. E perícias ou habilidades, o druida escolhe 2 entre essas que eu vou citar agora. Arcanismo, adestrar animais, é claro, intuição, medicina, também faz sentido, né? Natureza, também total sentido, percepção, religião e sobrevivência. Então, escolhe 2 dessas para começar com proficiência. Na parte de equipamento, nós temos aquelas 2 opções, né? Opção A, opção B, para que você possa escolher ou um ou outro. Então, fora o equipamento que o antecedente vai fornecer, ele vai poder escolher aqui um escudo de madeira ou qualquer arma simples, uma cimitarra ou qualquer arma corpo a corpo simples. E todos, né, vão começar com uma armadura de couro, um pacote de aventureiro e um foco druídico, pois o druida também faz magia. Esse pacote de aventureiro é um dos diversos pacotes ou kits que eu gosto também de chamar, que basicamente é uma mochilinha que o aventureiro ou o personagem tem para facilitar a escolha dos itens, porque lá dentro vai vir cobertor, colchãozinho, rações, às vezes martelo, tenda para dormir, cantil de água, enfim, depende do kit, do pacote, ele tem uma lista de itens já pré-montado e a gente vai falar disso mais em episódios futuros. E eu sei que todo druida conhece algo chamado druídico. Vares, fala um pouquinho pro pessoal o que é o druídico. Nós conhecemos o druídico, que é um idioma secreto dos druidas. Todo druida pode falar esse idioma e usá-lo para deixar mensagens escondidas. O druida e outros que conhecem esse idioma automaticamente veem tais mensagens. Outros irão perceber a presença dessa mensagem se passarem num teste de sabedoria, percepção de dificuldade 15, mas não irão conseguir decifrá-lo sem magia. É tipo um código secreto que só algumas pessoas entendem, né? Só os druidas entendem. É possível de visualizar, de enxergar isso, mas não é possível de decifrar. Um código secreto. Sim. Legal. E agora a parte das magias do druida. Conjuração de magias, né? Como é que o druida faz magia? Então, a princípio, o druida vai ter a sua magia que vem da própria natureza, ou seja, a essência dela é divina. Da mesma forma que os clérigos recebem dos deuses, os druidas recebem da natureza. Então ela é divina para todos os efeitos de jogo. E o druida pode conjurar essas magias para moldar a sua essência e a sua vontade. Claro que no capítulo 10 e no capítulo 11, lá na frente, a gente vai ter descrição detalhada de como se faz magia, por exemplo, os efeitos das magias, tempo de magia e a descrição das magias também. E claro, como todo personagem que faz magia, nós temos os truques, que são as magias de nível 0. Então o druida conhece 2 truques à escolha, da lista de magia de druida, claro. E o druida vai aprendendo novos truques adicionais à escolha dele em níveis mais altos, como é mostrado na coluna Truques Conhecidos na tabela O Druida. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui. Basicamente funciona assim. No nível 1, o druida conhece 2 truques, como já foi dito. E aí, no nível 4, ele aprende um truque extra. No nível 10, ele tem mais um truque para aprender, então ele fica com 4 truques, ou seja, 4 magias de nível 0. E aí ele mantém esses truques até o nível 20, sem aumentar, sem ganhar nenhum novo. O próximo tópico do livro vai explicar como é que o druida consegue conjurar as suas magias, né? Preparar, na verdade, prepara e executa, e faz as magias. Então funciona assim. Os espaços de magia, ou slots, é o número de magia, o número de vezes que ele pode fazer a magia de determinado nível. Então, por exemplo, na tabela do druida, no nível 1, o druida pode fazer 2 vezes a magia de nível 1. Lembrando que nível de magia é uma coisa e nível de personagem é outra. Por exemplo, no nível 2, ele pode fazer 3 vezes magias de nível 1. Já no nível 3, ele consegue fazer 4 vezes magias de nível 1 e ele pode fazer 2 vezes magias de nível 2.
conforme ele vai evoluindo, as magias de níveis mais altas vão aparecendo, até chegar no nível 17, quando ele sabe fazer magias de nível 9, que é a magia de nível mais alto. Só que ele só faz uma vez no dia. É porque essas magias que têm níveis muito alto, elas são extremamente cansativas mentalmente, né? Então exige muito poder do personagem, então ele pode fazer isso, né, uma vez até ele realizar um descanso longo. Então vamos lá, como é que funciona então essa questão de preparação e slot? Primeiro, o druida prepara a lista de magias disponíveis, que ele vai lá pegar a lista de magias do druida, que tem um monte de magias lá listada. Ele vai selecionar um número de magias igual ao modificador de sabedoria do druida, mais o nível dele. No mínimo uma magia. Então, por exemplo, ele tem lá sabedoria 16, então ele tem um bônus de mais 3. No nível 1 é 1, então 3 com 1 dá 4. Então, se ele tiver uma sabedoria 16 no nível 1, aquele druida pode preparar até 4 magias. Ele escolhe, olha, essas magias aqui eu gravei na minha memória, por exemplo. E aí, com aqueles 2 slots de magia do dia, no nível 1, ele pode fazer 2 vezes a magia A, ele pode fazer uma vez a magia A e uma vez uma magia B, ou ele pode fazer uma vez a magia C e uma vez a magia D. Ele pode escolher qualquer uma das 4 magias que ele preparou e fazer em qualquer combinação delas, no máximo 2 vezes no dia, no nível 1. Esse é um exemplo, ok? E claro que o druida pode modificar a lista de magias que ele preparou quando ele termina um descanso longo. Preparar essa nova magia da lista de magias de druida requer tempo gasto em preces e meditação, no mínimo 1 minuto por nível de magia para cada magia preparada. Ou seja, o druida ele funciona igualzinho o clérigo para fazer magia, idêntico. Inclusive, o que é exatamente igual também é a habilidade sabedoria. Da mesma forma que o clérigo, o druida também usa a sabedoria para poder definir a dificuldade para resistir às magias de druida, ou seja, o CD, a classe de desafio, e o modificador de ataque da magia também usa a sabedoria do druida. Então, relembrando, toda vez que um druida faz uma magia que a criatura tem que resistir aos efeitos daquela magia, a dificuldade para fazer a resistência daquela magia vai ser 8, mais o bônus de proficiência, que no nível 1 é 2, mais o modificador de sabedoria. No nosso exemplo de sabedoria 16 vai ser mais 3. Então, 8 com 2 dá 10, com 3, 13. Já o ataque é a mesma coisa, basta tirar o 8, o valor 8. Então vai ser o bônus de proficiência mais o modificador de sabedoria, que nesse nosso exemplo de sabedoria 16 dá 5, mais 5 para atacar. Ou seja, mais 2 da proficiência e mais 3 do modificador de sabedoria. E claro, igual o clérigo também, o druida pode conjurar qualquer magia de druida, caso ele conheça aquela magia como um ritual e se ela possuir um descritor, uma tag ritual na magia. E por fim, também como o clérigo, o druida tem um foco de conjuração. Ele pode usar o foco druídico, que a gente vai poder encontrar ele lá no capítulo 5 do livro, e ele usa esse foco para poder, canalizar, para poder conseguir realizar as magias de druida. Vares, tá tudo bem aí? Tá mexendo aí na planta? Tá desinteressado? Quer acrescentar alguma coisinha que ficou faltando? Não, Rafael, é que aquela parte que você falou um pouquinho sobre proficiências, itens, armas, escudos, eu gostaria de acrescentar uma informação. Não, vai lá, Vares. Acrescente aí. É que nós, druidas, temos certas plantas como sagradas. Em particular, o amiero, freixo, bétula, élder, avelã, azevinho, zimbro, visco, carvalho, sorva, salgueiro e teixo. Todas essas plantas a gente considera elas sagradas. E muitas vezes nós usamos essas plantas, Rafael, como parte do nosso foco de conjuração. Então a gente incorpora lascas de carvalho, por exemplo, ou teixo, ou ramos de visco branco em nosso foco. Ah, legal, entendi. Muito interessante, mas você falou que também tinha aquela questão das armas. Sim. Da mesma forma, um druida usa tais madeiras para fazer outros objetos, como armas e escudos. O teixo, por exemplo,
está associado à morte e renascimento. Então, empunhaduras e cimitarras ou foices seriam feitas com esse material. O freixo está associado com a vida e o carvalho com a força. Essas madeiras fazem excelentes cabos ou armas inteiras, como clavas ou bordões, assim como escudos. E o almeeiro é associado ao ar e seria usado para armas de arremesso, como dardos e azagaias. Ah, interessante! Que legal isso! Os druidas de regiões que não têm acesso a essas plantas que eu acabei de descrever acabam escolhendo outras plantas para usos similares. Por exemplo, um druida de uma região desértica valoriza a árvore da iuca e as plantas de cacto. Caramba, imagina que, sei lá, um cacto, a pontinha do cacto vai na ponta da lança para poder perfurar os inimigos. Sim. Que legal. Mas vamos continuar aqui. No nível 2, olha só que roubado é esse druida. Já no nível 2, o druida pode adquirir uma forma selvagem. Ou seja, ele gasta a ação dele para assumir magicamente a forma de uma besta que, claro, o druida já tenha visto antes. Não adianta, vou me transformar aqui num negócio que eu não sei, que eu nunca vi na minha vida. O druida pode usar essa característica 2 vezes no dia. E ele recupera o uso delas quando ele termina um descanso curto ou longo. Ou seja, imagina, um descanso curto é 1 hora, né? O cara tá lá no meio de um combate e aí ele resolve se transformar uma vez. Beleza. Uma vez transformado, ele pode durar o combate inteiro, por exemplo. E aí, acabou o combate, aí ele não resolveu fazer um descanso curto, ele tá bem, ele pode se transformar mais uma vez, e aí ele gasta 1 hora e ele pode se transformar 2 vezes de novo. Isso é muito roubado, porque ele pode se transformar várias vezes ao longo do dia. Mas vamos ver no que o druida pode se transformar. Claro que ele não pode se transformar em qualquer coisa. Então, funciona assim, olha. O nível de druida determina quais bestas, quais animais em que ele pode se transformar. E tem uma tabela aqui, ó. Então, por exemplo, no segundo nível, que é o nível que ele atinge para poder se transformar, o druida pode se transformar em qualquer criatura, besta, animal, que possui um nível de desafio 1/4. Lembrando que criaturas no livro dos monstros têm níveis de desafio que vão de 1/8, depois vai para 1/4, meio, 1, e aí vai de 1 em 1. 1, 2, 3, 4 e vai subindo. Então, ele tem o nível de desafio 1/4. São as criaturas que ele pode se transformar. Ou inferior. Só que essas criaturas, essas bestas, não podem ter deslocamento de voo ou natação. Ou seja, não pode se transformar num passarinho, não pode se transformar num peixe. Mas pode se transformar num rato, pode se transformar numa cobra, pode se transformar numa criatura que tem nível de desafio 1/4. Um exemplo também é lobo. O lobo tem um nível de desafio 1/4. Ou seja, o lobo ele não voa, ele não tem velocidade de deslocamento de natação, apesar de ele poder nadar, ele não é animal que se desloca na água. Então, um lobo poderia ser uma criatura que o druida poderia se transformar. Ou seja, muito roubado, né? Mas vamos lá, vamos entender melhor o que acontece quando um druida está nessa forma. Então o livro continua aqui, olha. O druida pode continuar na forma de besta por um número de horas igual a metade do seu nível de druida arredondado para baixo. Ou seja, nós temos aqui nível 2. Nível 2 é o nível que ele se encontra agora, onde ele se pode transformar. Qual que é a metade do nível 2? 1. Então, ele tem 1 hora. No nível 3, seria 1 hora também, porque 3 dividido por 2 daria 1,5, mas arredondado para baixo continua sendo 1. Só no nível 4 que ele pode se manter transformado por 2 horas, certo? O que acontece quando esse tempo passar? O druida volta à sua forma original, a não ser que ele gaste o outro uso da característica, certo? Aí ele mantém a forma que ele está. O druida pode reverter a sua forma normal antes de acabar esse tempo, usando uma ação bônus no turno dele. Ou seja, ele usa uma ação normal, uma ação, para poder se transformar, e aí para ele se destransformar antes do prazo desse efeito mágico acabar, ele gasta uma ação bônus. Nesse caso, o druida reverte automaticamente se cair
inconsciente se ele ficar com 0 pontos de vida. Claro que ele também se morrer, né? Ele também se destransforma. E o mais legal é que, enquanto o druida estiver transformado, as seguintes regras se aplicam. Quantas regras são aqui? 1, 2, 3, 4, 5 regras. As regras são as seguintes. Primeira regra. As estatísticas de jogo do druida são substituídas pelas estatísticas da besta. Vamos pegar o lobo como exemplo. Mas ele mantém a tendência dele, a personalidade dele e os valores mentais, que são inteligência, sabedoria e carisma. Então, se o lobo tiver uma força maior, ele vai ter uma força maior. Mas se o lobo tiver uma força menor, que é do druida, ele vai ter uma força do lobo. Então, força, constituição e destreza é a mesma da criatura que ele se transformou, da besta. Inteligência, sabedoria e carisma é a mesma do druida, ok? Para todos os efeitos, é basicamente um lobo, só que um lobo com toda a inteligência, todo o entendimento do mundo do próprio druida. Que mais? O druida também mantém as proficiências em todas as habilidades, testes de resistência, além de receber as proficiências da criatura. Então, se o druida sabe escalar, por exemplo, em forma de lobo, ele continua sabendo escalar. Agora, se o lobo tem uma outra habilidade lá, sei lá, ser furtivo, ele passa a ser furtivo porque o lobo sabe ser furtivo. Um exemplo. Se a criatura possuir a mesma proficiência que o druida e o bônus no bloco de estatística dela for maior do que o do druida, claro que o druida vai usar o bônus da criatura, ou seja, o valor maior vai sobrescrever o valor menor. E se a criatura possuir qualquer ação lendária ou uma ação de covil, o druida não pode usar, porque é aí que acontece. A ação lendária pertence só à criatura que é lendária. Por exemplo, unicórnio. O unicórnio tem lá um nível super alto, eu nem sei se o druida consegue se transformar no unicórnio, mas se ele pudesse se transformar, o unicórnio tem ação lendária, ele não poderia usar a ação lendária que o unicórnio tem, tá bom? É só isso a restrição. Segundo ponto da transformação do druida. Quando o druida se transforma, ele assume os pontos de vida e dados de vida da criatura. Quando ele reverte a sua forma normal, ele retorna ao número de pontos de vida que ele tinha antes de se transformar. Porém, se ele reverter essa forma dele natural por ter caído a 0 pontos de vida, todo o dano excedente será transferido para a sua forma normal. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está lá na forma de lobo. E aí você sofreu 10 pontos de dano na forma animal. E aí você só tinha 1 ponto de vida em forma de lobo, porque o lobo já tinha sido atacado antes. Significa que você vai ficar com 0 pontos, você vai se destransformar e os 9 pontos de dano que estão restando desse dano, né, desse ataque, passa para sua forma humana, para sua forma élfica, para sua forma humanoide, a sua forma normal, né? Então você acaba levando esse dano. E claro, contanto que esse dano que você acabou de receber não reduza você a 0 pontos de vida na sua forma normal, você não vai cair inconsciente. Ok? Ou seja, não tem aquela assim, você está em forma de lobo, ficou com 0 pontos de vida, você está inconsciente. Não, você só se destransforma e continua consciente normalmente. Terceiro ponto. O druida não pode fazer magias e a sua capacidade de fala ou de realizar qualquer ação que requeira mãos são limitadas pelas capacidades da forma da besta que ele assumiu. Claro, ele virou um lobo. Ele entende como falar, mas ele não consegue falar, porque a boca do lobo não foi feita para mexer os lábios e a língua da forma que um humano, por exemplo, um humanoide mexe. Então ele não consegue falar, o que não impede um lobo de fazer ruídos e barulhos para poder se comunicar na forma de lobo, né? O druida na forma de lobo. Outra coisa, o druida não vai ter mais mão. Então, se ele depende da mão para fazer alguma coisa, na forma de lobo, ele não pode usar a mão, então ele não pode fazer aquilo lá. Isso é óbvio, certo? Mais um ponto aqui é, dentro desse tópico, né? Transformar-se não interrompe a concentração em uma magia que o druida já tenha conjurado. Só que também não previne o druida de realizar ações que são parte da conjuração, como convocar relâmpagos que ele já tenha conjurado.
E também não previne você de realizar ações que são parte de uma conjuração mágica, como por exemplo, convocar relâmpagos, que você já tenha feito antes de se transformar. Então, as magias que permitem que você possa gastar a ação depois que ela já foi conjurada, você pode manter na sua forma animal. Porque aqueles movimentos, aquelas falatórios que um mago, um druida, um clérigo fazem para evocar uma magia, para convocar uma magia, ou para conjurar uma magia, ela é feita na forma humanoide. E depois que ele se transformou, para manter basta uma concentração. Então você pode fazer isso na sua forma animal. O quarto ponto aqui do livro sobre você estar transformado na sua forma animal. O druida mantém os benefícios de todas as características de classe, raça ou outras fontes, e pode usá-las caso a nova forma seja fisicamente capaz de fazê-lo. No entanto, o druida não pode usar qualquer um de seus sentidos especiais, como visão no escuro, a não ser que a sua nova forma também tenha esse sentido. Resumindo, vamos pegar lá o meio-orc. Você é um meio-orc druida. Você tem aquela habilidade que, se você for reduzido a 0 pontos de vida, você pode ignorar aquele dano, aquela condição que você vai ficar inconsciente e ficar, ao invés disso, com um ponto de vida. Essa habilidade, que é uma habilidade especial do meio-orc, não tem nada a ver com a forma, certo? Então, se vocês estiverem na forma de lobo, essa habilidade ainda funciona. No entanto, é claro que se o seu olho sofreu alteração, mutação, um polimorfismo, por uma nova criatura que não enxerga no escuro, e a sua raça do seu druida enxergava no escuro, você perde essa habilidade de enxergar no escuro por motivos óbvios. E o último tópico aqui é que o druida pode escolher se o equipamento dele cai no chão, no espaço em que ele está, ou é assimilado à sua nova forma, ou também usado por ela. Sei lá, de repente você virou um macaco e você ainda pode continuar segurando o seu bastão, certo? Equipamentos vestidos e carregados funcionam normalmente, mas o mestre decide qual equipamento é viável para a nova forma vestir ou usar, baseado na forma e tamanho da criatura. O equipamento do druida não muda de forma ou tamanho para se adaptar à nova forma, e qualquer equipamento que a nova forma não possa vestir deve ou cair no chão ou ser assimilado por ela. O que significa assimilar, né? Um equipamento que é assimilado, eles não têm efeito e deixam de ter forma até o druida deixar aquela forma. Assimilado é meio que ele se funde no corpo do druida. Até pode ficar como marcas de tatuagem no corpo, aparecendo, como se ele estivesse carregando aquele item. Se funde, ok? Isso, na verdade, é para facilitar essa regra de o que se faz com a roupa do druida. A roupa vai cair, ele vai ficar pelado. O Erevan, lá nas aventuras da Mina Perdida de Phandelver, no começo ele inventou que ele ficava pelado, que ele não sabia fazer o equipamento ser assimilado à nova forma dele. Porque o Thiago, o jogador do Erevan, achou que isso fosse criar uma situação mais interessante do personagem dele se transformar. O problema é que aí ele perdia a armadura dele, depois ele tinha que se vestir, né? Então, nesse caso, né, o druida, beleza, ele tá vestindo a armadura dele, tá segurando um bastão, virou um tigre. Basta falar, né, pro mestre, olha, eu estou aqui fundindo a minha armadura e a minha arma à forma do tigre, e aí esses itens eles ficam junto com você, mas desaparecem. Só que, claro, o tigre não vai ter a arma para poder atacar e não vai ter a armadura, o bônus de armadura da armadura que antes vestia. Certinho? Vares, está tudo bem aí? Estava aqui pensando sobre essas questões que o livro levanta, Rafael. Interessante saber que, transformado em um animal, eu estarei realmente em contato com a natureza, nessa questão de fundir a arma e a roupa à forma animal. Estou me interessando por esse caminho. Mas calma! Esse caminho, Vares, todo druida alcança no nível 2. É isso que vocês têm que entender. Todo druida pode se transformar no nível 2. O que vai modificar, na verdade, o druida daqui pra frente são os círculos druídicos. O que significa círculo druídico? E é justamente no segundo nível que o druida escolhe com qual círculo druídico ele quer se identificar. Nós temos dois aqui, o círculo da Terra ou o círculo da Lua.
que a gente vai detalhar mais pra frente. Continuando aqui, incremento no valor de habilidade. Isso aqui é a repetição de todos os personagens, né, de todas as classes, no nível 4, e novamente no 8º, no 12º, no 16º e no 19º nível, o personagem pode aumentar o valor de um atributo. O que é atributo? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, um desses 6. A escolha em 2 pontos. Ou escolhe 2 atributos para aumentar 1 ponto. Lembrando que, como padrão, você não pode aumentar esse atributo acima de 20 com essa característica, tá bom? E para fechar essa parte básica do druida, sem a gente explicar ainda os círculos druídicos, nós temos mais 3 evoluções aqui, 3 coisas que acontecem com o druida, 2 no nível 18 e 1 no nível 20. Então, uma outra habilidade é Corpo Atemporal, ou Timeless Body. Quando o druida atingir o 18º nível, a magia primordial que ele controla faz com que ele envelheça mais lentamente. Ou seja, para cada 10 anos que se passarem, o corpo do druida vai envelhecer apenas 1. Eu quero essa habilidade agora. Preciso me virar druida, galera. Beleza? Tô indo embora virar druida. Tchau. Fui. Rafael, onde você está indo? Brincadeira, Vares! Ah, pegadinha do malandro. Continuando aqui. Magias da Besta. Beast Spells. A partir do 18º nível, o druida poderá conjurar muitas das suas magias em qualquer forma que assumir usando a forma selvagem. Ou seja, ele poderá realizar os componentes somáticos e verbais de uma magia de druida na forma de besta, mas ele não será capaz de fazer magias que envolvam os componentes materiais. Só para fazer uma explicação rápida aqui para vocês não ficarem perdidos. As magias, muitas das magias, ou algumas delas, você precisa de, por exemplo, componentes somáticos, que o que significa somáticos? É você movimentar o braço, uma mão, esse tipo de coisa. É fazer um movimento, fazer um gesto. Isso é um componente somático. O verbal é aquele que você tem que falar. Tem que falar alguma coisa, pronunciar algo. E o componente material é que geralmente tem que ter um material envolvido no processo. Sei lá, um diamante, uma casca de coco, uma pena de andorinha, sei lá. Então, esses componentes fazem parte da realização da magia. Algumas magias só precisam de um deles. Por exemplo, só verbal, outro só somático. E outro, não sei se tem magia que só tem componente material, tem que ver depois. Mas para as magias, isso que eu tô querendo dizer. Quando o druida estiver na forma de besta, ele vai poder fazer magias que precisam de gestos e magias que precisam de verbalização. Essas magias não tem problema ele fazer na forma mágica, na forma de besta. Só que as que envolvem componente material, não. Ele ainda tem que estar na forma humanoide, porque provavelmente ele tem que, sei lá, tirar o componente da bolsinha, colocar na mão e fazer aquilo lá desaparecer conforme ele faz a magia. Certinho? Para finalizar aqui no nível 20, o druida se torna um arquidruida. Ou seja, ele poderá usar a forma selvagem dele um número ilimitado de vezes. Se transforma à vontade. Animal, não? Muito legal. Além disso, o druida poderá ignorar os componentes verbais e somáticos das magias de druida, assim como qualquer componente material que não tenha custo, porque tem componentes materiais que tem um valorzinho em moedas de ouro na frente, e tem componentes materiais que só tem o escritozinho, o título, que não tem custo. E não seja consumido pela magia. O druida recebe esse benefício tanto na sua forma normal, quanto na forma de besta da forma selvagem. Então, voltando aqui, ó. O druida tá lá, independente se ele tá na forma animal, né, forma selvagem, ou se ele tá na sua forma normal, a forma lá, humanoide. Ele ignora os componentes verbais e somáticos das magias do druida. E aqueles componentes materiais que não têm custo também são ignorados. É como se ele fizesse a magia, ele tá tão em contato com a natureza que ele pensa e a magia faz, acontece. Isso que acontece com o druida no nível 20. Agora vamos para os círculos druídicos, ou Druid Circles. Vares, conta um pouquinho pra gente o que é o círculo druídico, o que representa isso. Você já ouviu falar? Sim.
Apesar de nossas organizações serem invisíveis para a maioria dos forasteiros, nós druidas fazemos parte de uma sociedade que se espalha pela Terra, ignorando barreiras políticas, Rafael. Todos os druidas são nominalmente membros de uma sociedade druídica, apesar de alguns de nós serem tão isolados que eles nunca chegaram a ver membros de alta patente ou da sociedade ou participaram de encontros druídicos. Os druidas consideram-se irmãos e irmãs, Rafael. Como criaturas da natureza, no entanto, nós às vezes competimos ou mesmo caçamos uns aos outros. Eita, pois é. Em uma escala local, só para você ter uma referência, os druidas são organizados em círculos que partilham de certas perspectivas de natureza, equilíbrio e modos de um druida. Ok, então é uma parada meio sociedade secreta. Sim. Vamos lá. Círculo da Terra é o primeiro que o livro apresenta. Antes de eu começar a descrever os poderes, apresenta também pra gente, Vares, o que significa o Círculo da Terra. Como é que ele é montado, essa sociedade? O Círculo da Terra é constituído por místicos e sábios que salvaguardam conhecimento e ritos antigos através de uma vasta tradição oral. Esses druidas se encontram em círculos sagrados de árvores ou monolitos para sussurrar segredos primordiais em druídico. Os membros mais sábios do círculo presidem como sacerdotes dirigentes de comunidades que creem na crença antiga e servem como conselheiros para os governantes desses povos. Como membro desse círculo, a magia de um druida é influenciada pela terra, onde ele é iniciado nos ritos misteriosos do círculo. Resumindo, para ficar mais claro, o druida do Círculo da Terra é aquele que tem mais interesse em se focar em magias. Então vamos lá. No nível 2, quando o druida escolheu participar desse Círculo da Terra, ele aprende um truque adicional à escolha dele. Lembrando que é um truque da lista de truques de druida, que é magia de nível 0. Um outro item, uma outra habilidade é a recuperação natural, Natural Recovery. A partir do segundo nível do druida, que é o nível que ele acabou de entrar, ele pode recuperar parte da energia mágica parando para fazer uma meditação em comunhão com a natureza. Ou seja, durante um descanso curto, que é aquele tempo de 1 hora que o personagem gasta, o druida escolhe espaços de magias gastos para recuperar. Lembrando, pessoal, que o druida lá no nível 2, ele tem lá 3 slots de magia. Se ele fez as 3 magias no dia, ele tem que fazer um descanso longo para recuperar. No entanto, essa recuperação natural, que é essa habilidade aqui, vai fazer ele recuperar num descanso curto. Então ele escolhe alguns espaços de magia. Vamos ver, ó. O espaço de magia pode ter um nível combinado igual ou menor que a metade do nível do druida, arredondado para baixo. E nenhum dos espaços pode ser de uma magia de nível 6 ou superior. O druida não pode usar essa característica novamente até terminar um descanso longo. Ou seja, não é uma coisa super poderosa, ele pode recuperar parte da energia dele para poder fazer mais um pouquinho de magia. Por exemplo, se o druida está no nível 4, ele pode recuperar até 2 níveis de espaço de magia. Ou seja, nível 4 dividido por 2 dá 2. Então ele pode recuperar até 2 níveis de espaço de magia. E ele pode então escolher uma magia de nível 2, ou seja, um slot de magia de nível 2 para recuperar, ou ele pode escolher 2 magias de nível 1 para recuperar, se ele estiver preparado. Deu para entender? Com aquela limitação de nível 6 ou maior, magias de nível 6 ou maior não podem participar dessa recuperação natural. O que mais que temos aqui? Magias de círculo, ou seja, círculo da Terra, ele vai adquirir novas magias. A conexão mística do druida com a Terra infunde ele com a habilidade de conjurar certas magias. Então, no 3º nível, no 5º, no 7º e no 9º nível, o druida ganha acesso a magias de círculo ligadas ao terreno em que ele se tornou druida. Por exemplo, se o druida é um druida do Ártico,
ou da costa, ou do deserto, ou da floresta, ou da montanha, pântano, planície, subterrâneo, o personagem, né, o jogador, no caso, tem que consultar essa lista que eu vou citar aqui para vocês. Ó. Basicamente, tem uma lista para cada região onde o druida pode ter se tornado um druida. Uma vez que ele tenha acesso a uma magia de círculo, ele sempre poderá prepará-la e ela não conta no número de magias que o druida pode preparar em cada dia. É a mesma coisa do clérigo. Quando o clérigo escolhe um domínio, o clérigo tem uma lista de magias de domínio e aquelas magias sempre estão preparadas, ou seja, ele não precisa gastar, né, o número de magias que ele pode preparar no dia. Está sempre preparado aquilo lá. Do druida é a mesma coisa, idêntico. Se o druida tiver acesso a uma magia que não aparece na lista de magia de druida, a magia, no entanto, será uma magia de druida. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Ártico, lugar gelado. No terceiro nível, o druida tem as magias preparadas de imobilizar pessoa e crescer espinho. Independente se essas magias fazem parte da lista do druida ou não, não importa. No quinto nível, o druida do Ártico aprende nevasca e lentidão. No sétimo, movimentação livre e tempestade de gelo. No nono, comunhão com a natureza e cone de frio. O druida da costa, que vive perto da água, do mar. No terceiro nível, passo nebuloso e reflexos. No quinto, a magia andar na água e respirar água. Né? Tem tudo a ver com água, tá vendo? No sétimo nível, movimentação livre e controlar água. E no nono nível de druida, vidência e conjurar elemental. No deserto, o druida de terceiro nível aprende, já tem preparadas as magias nublar e silêncio. No quinto nível, criar alimentos e proteção contra magia. No sétimo nível, praga e terremoto alucinógeno. Imagina essa magia. No nono nível, muralha de pedra e praga de insetos. O druida da floresta, no terceiro nível, tem preparadas magias patas de aranha e pele de árvore. No quinto nível, convocar relâmpagos e crescer plantas. No sétimo nível, adivinhação e movimentação livre. No nono nível, comunhão com a natureza e passo da árvore. Agora, o druida da montanha. Terceiro nível, crescer espinho, pata de aranha. Aí ele misturou duas magias de outros dois locais, né? No quinto nível, mesclar-se às rochas e relâmpago. No sétimo nível, moldar rochas e pele de pedra. No nono nível, criar passagem e muralha de pedra. O druida do pântano, aí eu tô curioso. Pântano, imagina, o cara virou druida no pântano. Terceiro nível, escuridão, faz sentido. E flecha ácida, legal, flecha ácida é uma magia de wizard, de mago e feiticeiro, sorcerer. Quinto nível, andar na água e névoa fétida. Sétimo nível, localizar criatura e movimentação livre. Nono nível, vidência e praga de insetos. Legal, é um druida mais sombrio. O druida da planície, terceiro nível de druida. Magias, invisibilidade, passos sem pegadas. Quinto nível, luz do dia e velocidade. Sétimo nível, adivinhação e movimentação livre. Nono nível, praga de insetos e sonho. E por fim, o druida do subterrâneo. No terceiro nível de druida, ele tem preparado as magias patas de aranha e teia. Legal. Quinto nível, forma gasosa e névoa fétida. Sétimo nível, invisibilidade maior e moldar rochas. E no nono nível, praga de insetos e névoa mortal. Ufa, quanta magia. Continuando aqui, caminho da floresta. A partir do sexto nível, o druida que escolheu o círculo da terra, lembrando, né? Ele pode mover-se através de terreno difícil, não mágico, e não custará nenhum movimento extra. Para vocês não ficarem perdidos, porque essa regra ela vai ser explicada mais pra frente. O que é um terreno difícil? Imagina que no chão tem um monte de tijolo, um monte de pedra. Passar por aquele terreno é mais difícil do que se fosse um chão plano. Então, o personagem geralmente gasta o dobro de movimento para poder passar por um terreno difícil. Tá? É isso que está querendo dizer aqui. No sexto nível, então, o druida ele pode se mover através desse terreno difícil que não seja mágico e não custa nenhum movimento extra, ok? Também o druida poderá passar através de plantas não mágicas sem ser atrasado por elas e sem sofrer dano delas se elas tiverem espinhos.
espinhas, sei lá, esses perigos. Ou seja, imagina lá que interessante, sabe aqueles, fugiu o nome, labirinto de espinhos, com aquelas plantas espinhudas? Um druida de 6º nível simplesmente pode andar reto e passar, se as plantas não forem mágicas, tá? Lembrando, se elas não forem mágicas. Além disso, o druida tem vantagem em testes de resistência contra plantas criadas magicamente ou manipuladas para impedir movimentação, como as criadas pela magia constrição, né? Magia constrição é tipo, saem uns galhos, umas plantas que podem prender as pessoas no chão. Então ele vai ter vantagem para fazer teste nessas magias que impedem a movimentação. Certinho? Vamos lá. Tem mais 2 habilidades aqui do Círculo da Terra. Proteção natural, Nature's Ward, que quando o druida atingir o 10º nível, ele não poderá mais ser enfeitiçado ou amedrontado por elementais ou fadas e também se torna imune a venenos e doenças. Ou seja, a natureza está concedendo proteção ao druida. E, a partir do 14º nível, adquire a habilidade Santuário Natural, Nature's Sanctuary. As criaturas do mundo natural sentem a ligação do druida com a natureza e hesitarão em atacar o druida. Quando uma besta ou planta atacar o druida, por exemplo, essa criatura deverá fazer um teste de resistência de sabedoria com uma classe de desafio, né, um CD, igual às magias de druida. Se aquela criatura falhar, ela deve escolher um alvo diferente ou o ataque erra automaticamente. Caso ela seja bem sucedida nesse teste, a criatura se torna imune a esse efeito por 24 horas. É como se fosse realmente a magia santuário. A magia santuário, né, força a criatura a não te atacar, mas ela tem que fazer um teste. Caso ela passe no teste, ela te ataca normalmente. Se ela falhar, ela não consegue te atacar de jeito nenhum. Ou ela ataca outra criatura ou ela não faz nada. Então, é importante dizer que a criatura está ciente desse efeito antes de atacar o druida. Então, se a criatura for uma criatura, né, inteligente, ela está ciente de que aquele druida tem essa aura de proteção natural em volta dela. Beleza? E com isso a gente finaliza o Círculo da Terra. E agora a gente vai entrar no Círculo da Lua. Vares, fala um pouquinho então para os nossos ouvintes o que significa o Círculo da Lua. Sim. Rafael, ouvintes, os druidas do Círculo da Lua são ferrenhos guardiões na natureza. A sua ordem se reúne nas noites de lua cheia para partilhar notícias e trocar informações. Eles assombram as partes mais profundas das florestas, onde eles podem ir por semanas a fio antes de cruzar o caminho de outro humanoide e muito menos outro druida. Ou seja, isso é muito, muito profundo na floresta, é isso? Sim. Tão mutável quanto a lua, um druida desse círculo poderia espreitar como um grande felino, voar sobre a copa das árvores como uma águia no dia seguinte e mergulhar pela vegetação rasteira como um urso para expulsar um monstro invasor. A selvageria está no sangue do druida, para quem é do Círculo da Lua, Rafael. Esse é o círculo que você pretende adentrar, Vares? Sim. Legal, mas por que será que você está querendo esse círculo da Lua ao invés da Terra? Vamos ver. Forma selvagem de combate. Combat Wild Shape. Quando o druida escolher entrar para esse círculo no nível 2, ele recebe a habilidade de usar a forma selvagem no seu turno como uma ação bônus ao invés de uma ação normal. Caraca, ou seja, vamos lá, voltando lá, né? O druida, ele no nível 2 ele pode se transformar. Só que para ele se transformar, ele tem que usar uma ação normal. Significa que o druida, se estiver no meio de um combate, ele se transformou, na vez dele ele não pode fazer mais nada a não ser se movimentar. Ou usar uma ação bônus, ou uma reação para fazer um ataque de oportunidade, mas para fazer uma magia ou para fazer um ataque, já era, porque ele gastou a ação dele se transformando. O druida do Círculo da Lua, ele usa a ação bônus, ou seja, ele ainda pode usar a ação dele normal. E aí ele pode andar, né, que é o movimento padrão, e realizar ação no ataque, por exemplo. Isso já dá uma vantagem estratégica tremenda para um druida durante um combate. Além disso, enquanto ele
estiver transformado pela forma selvagem, ele pode usar a ação bônus para gastar um espaço de magia e ganhar um dado de 8 faces, pontos de vida por nível do espaço de magia gasto. Caramba! Então, imagina o seguinte, o cara tá no nível 2, ele pode fazer magias de nível 1, a princípio, né? E aí ele fala assim, olha, eu tenho aqui 3 slots de magia nível 1, eu tô lutando, de repente eu perdi vida, quer saber? Eu quero me curar na minha forma selvagem, porque se ele for reduzido a 0 pontos de vida, ele volta à forma original de druida dele, certo? Ele fala, não, eu quero me manter aqui nessa forma. Então eu vou gastar um slot, um espaço de magia de nível 1, nesse exemplo que eu tô dando, e aí eu rolo um dado de 8 faces e recupero isso em pontos de vida. Ou seja, eu me mantenho por mais tempo ativo na minha forma selvagem. Fantástico isso, certo? Beleza, continuando aqui. Formas de círculo. Será que o druida vai entrar numa forma circular? Vamos lá. Os ritos do círculo do druida garantem a ele a habilidade de se transformar em formas animais mais poderosas. A partir do segundo nível, que é justamente o nível que o druida acabou de escolher, o Círculo da Lua, ele pode usar a sua forma selvagem para se transformar em uma besta com nível de desafio até 1. Ou seja, em vez de ser 1/4, não é 1/4, não é meio, é 1. 4 vezes maior o número. E outra, ele ignora, né? O druida ignora a coluna de ND máxima da tabela de forma da besta, que é o nível de desafio. Ou seja, a criatura na tabela que eu falei, né, tem 1/4. Então ele está ignorando esse 1/4. Agora é 1. Está reescrevendo a informação daquela tabela. Assim, vocês não têm noção, porque para quem ouviu Tarrasque na Bota, a Mina Perdida de Fandelver com o Erevan era um druida do Círculo da Lua, e era por isso que ele conseguia se transformar em, por exemplo, num lobo atroz, em vez de ser um lobo normal. É muita apelação, tá? É muita apelação. Continuando aqui, ó. A partir do 6º nível, o druida poderá se transformar em uma besta com nível de desafio tão alto quanto o nível de druida dividido por 3. Ou seja, no 6º nível, dividido por 3 dá 2. Então ele salta de 1 em 1. Nível de desafio 1. Até o 5º nível ele mantém esse nível de desafio 1 das criaturas que ele pode se transformar, das bestas. E quando ele atinge o 6º nível, ele pode se transformar em criaturas com ND 2. Claro que arredondado para baixo, porque no nível 7, no nível 8 não dá. No nível 9, aí ele consegue passar para 3, um nível de dificuldade 3. Muito forte isso. Ufa, continuando aqui. Ataque primordial. Primal Strike. A partir do 6º nível, os ataques do druida, na forma de besta, contam como ataques mágicos com o propósito de ultrapassar resistência e imunidade a ataques e danos mágicos. Então, para todos os efeitos, o ataque da besta é um ataque mágico a partir do 6º nível. No 10º nível, o druida da lua, do Círculo da Lua, pode adquirir a forma selvagem de elemental. Que apelação. Ele pode gastar 2 usos da forma selvagem ao mesmo tempo, porque ele pode se transformar 2 vezes por dia, né? Para se transformar em um elemental da água, elemental do ar, elemental do fogo ou elemental da terra. Aí eu vi vantagem. Imagina, de repente, o druida nível 10, virou um elemental do fogo. Começou a atacar fogo em tudo. Muito massa, né? Virou um... Como que é? Um quarteto fantástico? Um quinteto. Vai fazer parte do quinteto fantástico agora. E no 14º nível, que é o último nível que tem poder para evoluir no Círculo da Lua, ele adquire o poder chamado 1000 formas. 1000 Forms. Ou seja, o druida aprende a usar a magia para alterar a sua forma física de formas mais sutis. Ele pode conjurar a magia, alterar-se à vontade. Existe uma magia muito forte, né? Que você pode alterar a forma sua. Então, o druida pode usar essa magia à vontade. At will, como se fosse uma magia de nível 0, um cantrip, um truque. E aí você já viu
um ser andando por aí, se transformando em coisas à vontade, e aí imagina capturar uma criatura dessa, né? Ou até enfrentar um vilão nesse nível druida. Seria fantástico. É isso, pessoal. Do druida temos todas as informações, mas Vares, você quer acrescentar mais alguma coisa com essa sua cara aí, olhando com esses olhos gigantes arregalados pra mim? Me diga aí o que você quer acrescentar antes de a gente terminar esse episódio. Sim. Druidas e os deuses. Vale lembrar, Rafael e ouvintes, que alguns druidas veneram as próprias forças da natureza, mas a maioria dos druidas são devotados de uma das muitas divindades da natureza adoradas no multiverso. A lista de deuses... já falei isso antes, vou repetir aqui, que a lista de deuses você vai encontrar no apêndice B, tá? Inclui muitos desses deuses que o Vares está se referindo aqui. Pode continuar, Vares. Sim. A adoração desses deuses é, muitas vezes, considerada uma tradição mais antiga que as crenças de clérigos e pessoas urbanizadas. De fato, no mundo de Greyhawk, a doutrina druídica é chamada de crença antiga, e ela reivindica muitos adoradores entre os agricultores, silvicultores, pescadores e outros que vivem perto da natureza. Essa tradição inclui a adoração da natureza como força primordial acima de personificação, mas também engloba a adoração de vários deuses. Ok, tá, essa parte de deuses é para quem gosta mais de entender essa background histórico dos mundos, né? Mas continue aí, Vares, explicando sobre Greyhawk e Reinos Esquecidos aí. Sim. Nos mundos de Greyhawk e dos Reinos Esquecidos, Rafael, os círculos druídicos não são normalmente conectados à fé de uma única divindade da natureza. Cada círculo dos Reinos Esquecidos, por exemplo, pode incluir druidas que reverenciam Sylvanos, Mieliki, enfim, outros deuses, até mesmo os ferozes deuses da fúria, Talos, Auril, etc. Esses deuses da natureza são muitas vezes chamados de primeiro círculo, ou primeiro entre os druidas, e muitos druidas consideram todos, até os mais violentos, como merecedores de veneração. Tá, e os druidas de Eberron, tem alguma relação com a crença também? É diferente? Como é que é? Os druidas de Eberron possuem crenças animistas, completamente desconectados do soberano anfitrião, dos seis sombrios ou de qualquer outra religião do mundo. Eles acreditam, Rafael, que cada coisa viva e cada fenômeno natural, sol, lua, vento, fogo e o próprio mundo, tem um espírito. Suas magias, portanto, são um meio de se comunicar e de comandar esses espíritos. Entendi. Faz sentido, né? Um mundo mais tecnológico, mistura magia com tecnologia. Diferentes seitas druídicas, no entanto, possuem diferentes filosofias sobre o relacionamento mais adequado com esses espíritos entre si e com as forças da civilização. Os Ashbound, ou os ligados pela cinza, por exemplo, acreditam que a magia arcana é uma abominação contra a natureza. As crianças do inverno veneram as forças da morte e os guardiões do portal preservam tradições antigas destinadas a proteger o mundo da incursão de aberrações. Tá, entendi. É que, dependendo do universo que você vai jogar, é importante você entender a relação do druida com a relação da natureza e os deuses por trás, né, disso tudo, para que faça mais sentido, talvez, a sua campanha, a sua história dentro desse universo. Ok, maravilha. A gente finalizou a parte do druida, o capítulo do druida. Espero que vocês tenham gostado. Vares, muito obrigado por ter aqui me acompanhado e me dado suporte com essa história sobre os druidas. Não há de que, Rafael. E até uma próxima. A gente se vê por aí na floresta. Sim. Tchau. Com licença. Tchau, ouvintes. Até mais, Vares. E, pessoal, de praxe aquele finalzinho. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, compartilhem. Claro que, se vocês gostam de podcasts, ouvir podcasts, saibam que lá no site nosso, rpgnext.com.br, tem vários outros programas. Entre lá e confira, inclusive aventuras de RPG. Lembrando que se você quer nos auxiliar, nós temos o padrim.com.br/rpgnext. E se você está gostando desse livro, tem um link de afiliado do Amazon bem na postagem do episódio para você clicar lá e comprar, e o livro chega na sua casa sem você precisar sair de casa. Beleza? Continue a discussão desse cast no post do episódio e visite as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
e por aí vai, tá bom? Não percam o próximo episódio, onde iremos